acredito que já vai mesmo na cena da questão que deixei ficar anteriormente, que tem que ver com a questão da morosidade na resolução de litígios entre empresas. Bom, primeiro é preciso dizer que Moçambique tem um sistema judicial sobrecarregado e moroso. As razões são várias, mas esta aqui é a realidade. Qualquer um que opera em Moçambique como empresário e não só sabe que existe essa dificuldade. Isto porquê? Porque empresas e cidadãos enfrentam litígios que arrastam-se durante anos. Eu dizia aqui que é possível nós termos um processo que vai até 12 meses para a sua resolução. E, em alguns casos, estamos a falar da resolução em primeira instância. Portanto, um processo que começa em janeiro e vai terminar em dezembro, ainda estamos em primeira instância, com a possibilidade de termos um recurso para o Tribunal Superior de Recursos, se o processo iniciar ao nível do Tribunal Judicial de Província, e daí nada impedindo que, em matéria de direito, possa haver um recurso também para o Tribunal Supremo, como, aliás, tem acontecido em muitas das situações em que estamos a falar desse negócio. Por isso é que isto tudo gera a chamada insegurança jurídica, desincentiva o investimento e mina a confiança no Estado de Direito. Ninguém pode efetivamente aguentar. Imaginemos que uma empresa está a cobrar uma dívida e essa cobrança ter que esperar por aí 12 meses, pelo menos para ter uma decisão que justifique. Portanto, é por isso que nós falamos da arbitragem e mediação como instrumentos modernos e eficazes para fazer face à chamada justiça lenta, não especializada e muitas das vezes problemática. Portanto, tudo isto entendo que se nós tivermos, ou seja, se nós priorizarmos a arbitragem e a mediação, poderemos ter, obviamente, uma justiça célere, especializada e consensual, que é extremamente importante. Vamos ver, enfim, quanto tempo é que leva uma arbitragem até a conclusão. Qual é o diagnóstico que nós temos hoje? Já dissemos, colocamos lá em cima um chavão, mas qual é o diagnóstico que nós podemos fazer hoje da situação atual do nosso sistema judicial? Em primeiro lugar, é uma justiça morosa, como eu disse. Primeiro, e são várias razões que nós podemos apresentar. Primeiro, há um número reduzido de juízes. Hoje em dia, se nós formos a comparar, por exemplo, há mais advogados que juízes, o que já começa a ser um problema. Portanto, significa que este país, com a imensidão dos problemas que a atividade empresarial traz, obviamente, exige que haja muito mais juízes, portanto, que é o que não temos. O segundo aspecto, há excesso de processos e recursos também sucessivos, como eu dizia antes. Portanto, para além de um juiz que tem que atender uma demanda elevada na sua secção, há também a possibilidade destes recursos a que eu fiz referência. Portanto, há uma decisão que é tomada em sede do Tribunal Judicial de Província, podemos ir ao Tribunal Superior de Recursos, que aí vai apreciar não só a matéria de facto como a matéria de direito, mas quando se trata de ir para o Tribunal Supremo apenas vai decidir sobre matéria de direito. Portanto, essa possibilidade de nós termos 3 instâncias para julgar uma determinada situação, enfim, cria tal problema de moralidade. Depois, há os chamados custos indiretos dessa justiça que não é célere. Há perda de oportunidade de negócios enquanto nós ficamos à espera que um processo seja resolvido. Há também o chamado risco reputacional, portanto, as empresas que aparecem sempre em contendas, obviamente que nunca serão apetecíveis para parcerias ou mais do que isso. Mas, para piorar, é que muitas das vezes, quando há esses litígios, há o chamado bloqueio de investimento. É muito difícil uma empresa que está numa situação dessa poder obter investimentos. Imaginemos que haja um processo que está a correr em que se cobra uma dívida a uma outra empresa, ir ao banco numa situação dessas é extremamente complicado. Aliás, o banco já desconfia da capacidade deste poder pagar, justamente porque está-se a meter, aliás, num litígio com um terceiro. Depois, há aqui uma questão importante. Nós temos o chamado mecanismo de arbitragem e mediação, que estão previstos na Constituição e na demais legislação, nomeadamente a lei da arbitragem, conciliação e mediação. Está lá, mas havemos de ver como é que isto há. Temos também centro de arbitragens, temos o centro de arbitragem, centro de conciliação, arbitragem e mediação de Moçambique. Depois temos várias arbitragens ad hoc que podemos encontrar de várias formas. E o que temos como desafio neste momento, para além dos outros problemas que nós elencamos relativamente ainda à arbitragem, é que temos uma fraca cultura jurídica de recursos a mecanismos alternativos de resolução
de conflitos. Em alguns casos, é preciso dizer isso, há também resistência dos próprios advogados. Obviamente, o advogado gostaria de estar em sede de um tribunal, em função do número de horas que gasta no tribunal, também os honorários são maiores quando comparado ao que nós temos em sede arbitral. Portanto, é também um fator que propicia essas situações, que é a resistência dos próprios advogados, como diz, não só, mas também a resistência dos próprios magistrados. Há situações em que um magistrado poderia, sem muitas delongas, por exemplo, decidir um processo por via do chamado saneador-sentença. Eu acredito que tem havido uma melhoria de qualidade dos advogados na medida em que as peças processuais são produzidas, não só a própria legislação processual civil, que sofreu alteração em 2005, portanto, obriga que, por exemplo, no âmbito da apresentação da petição inicial, a parte deve juntar os elementos de prova, os documentos de prova e indicar testemunhas havendo. Significa que, se nós formos à audiência preliminar, embora nos casos se diga que a audiência preliminar é obrigatória nos casos, mas não há de ser, e quando assim é o juiz só a marca quando entende haver condições para tal, de qualquer modo estamos a dizer que existem condições para decidir em sede do saneador-sentença, que obviamente é precedido da audiência preliminar. Portanto, existem hoje essas facilidades que a própria lei coloca, mas também os próprios magistrados nem sempre ajudam nessas soluções. Isso significa que os processos poderiam, então, curto espaço de tempo, ter essas decisões sem necessidade de levarmos tais 12 meses a que nós fazemos a referência. Mas também há falta de divulgação e confiança por parte dos empresários relativamente a esses mecanismos alternativos de resolução do conflito. Por isso é que continuamos amarrados aos tribunais com os tais problemas que nós fizemos referência, obviamente, que é, primeiro, a resistência dos advogados, mas também dos próprios magistrados. Por isso mas antes de avançar, mesmo na deixa da audiência preliminar e de uma possível decisão em sede do espaço saneador, numa pequena leitura, estive a perceber que em outros ordenamentos jurídicos, eu trouxe anteriormente Angola, mas também Brasil e Portugal, eles já têm outros mecanismos de entre aspas, de obrigar a resolução dos conflitos de forma vamos lá, a resolução dos conflitos mesmo antes da audiência preliminar. A legislação deles já delimita assim nesses termos. Acha que poderíamos também, em sede da possível está a decorrer uma revisão do Código de Processo Civil, poderíamos também adotar este mecanismo? Isso não me repugna que assim seja, sobretudo porque, como disse, relativamente aos requisitos da petição inicial, já se diz que as partes devem apresentar logo os elementos de prova. Na contestação, idem. Portanto, muitas das vezes, muitos desses assuntos resolvem-se simplesmente com a prova documental. A prova testemunhal, muitas das vezes, vem simplesmente para aclarar situações em que não é possível provar por documentos. Mas são muito poucos casos, pelo menos a experiência que tenho de contencioso civil, muito poucas vezes em que efetivamente há testemunhas para testemunhar. Os testemunhas funcionam muito em processos de crime. Nos processos cíveis, normalmente as questões já não andam documentadas. Há a prevalência da prova documental que propriamente da prova testemunhal, o que significa que o juiz tem em consciência elementos suficientes para poder decidir, tendo sido apresentadas as peças processuais, nomeadamente a petição inicial, a contestação ou resposta à contestação, nos casos em que a ela houver lugar, nomeadamente quando se trata de dedução de exceções ou de um pedido reconvencional. Aí sim que fala-se da réplica. De qualquer modo, o que estou a dizer é que, com as peças processuais, o juiz tem a maior parte dos elementos de prova que precisa para poder decidir. E é por isso que a nossa proposta vai no sentido de colocar-se a arbitragem e a mediação como mecanismos que visam evitar esta morosidade processual. Comecemos primeiro pela arbitragem. Na arbitragem, significa que existe a possibilidade das partes poderem definir um tribunal, entre aspas, alternativo ao tribunal estadual para poder resolver os seus conflitos, os seus litígios. Ou seja, as partes decidem normalmente se vai ser em regra costuma ser entre um árbitro único ou então 3 árbitros que as partes, obviamente,
naqueles casos em que cada uma das partes escolhe um árbitro e os dois vão, obviamente, escolher quem vai presidir a arbitragem. Portanto, a partir daí, nós temos uma decisão que é proferida na arbitragem por árbitros especializados em matéria comercial, bancária, construção e energia. Isso é extremamente importante. Dr. Chival, eu vou pedir para que segure o seu fio de pensamento e realmente não o perca, pois estamos a receber um feedback da realização relativamente à necessidade de obedecermos o cumprimento dos nossos compromissos comerciais. Assim, caro telespectador, pedimos para que não saia daí, pois nós voltamos já, num minutinho só. Até já. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa Uma Linha da Frente com o Dr. Alexandre Chival, e já íamos na análise do segundo tema, que tem que ver com arbitragem e mediação como forma de redução à morosidade processual. Dr. Chival, doutor explicava-nos sobre os vários mecanismos que podem ser adotados e recomenda com que devam ser adotados para que se reduza este processo moroso de resolução de litígios, não só dos aspectos comerciais, mas bem outros que têm que ver com a questão da justiça em Moçambique. Bom, exato. Nós já aqui vimos falando sobre a arbitragem. A arbitragem normalmente tem um mecanismo de decisão por árbitros especializados em várias áreas. Por exemplo, matéria comercial, bancária, construção e energia. É preciso também desfazer um mito que existe, de pensar-se que só os juristas que podem ser árbitros. Atenção, se nós, por exemplo, estamos a falar de um litígio em matéria de construção civil, eu não vou chamar um advogado para me falar de construção civil. É verdade que pode haver que o advogado possa ler, possa ter informação sobre isso, ou um jurista, se quisermos, mas nós podemos chamar um engenheiro civil que vai nos ajudar a decidir sobre determinada matéria. Por quê? Porque ele domina aquela área. Portanto, repito, é importante tirar-se o mito segundo o qual só os juristas é que podem ser árbitros. Não é isso que a lei diz, nem isso que as boas práticas internacionais recomendam. Portanto, é importante termos árbitros que entendam a matéria em relação à qual estão a tomar uma decisão. O segundo aspecto importante relativamente à arbitragem é que há prazos definidos. Portanto, os árbitros definem em quanto tempo vão ter uma decisão. As partes já sabem, têm uma expectativa sobre quanto tempo é que vai levar. Portanto, no início, nas reuniões preparatórias, já se diz que a arbitragem, por exemplo, vai levar 2 meses e até aí saber se é que haverá uma decisão proferida nesse sentido. É pouco comum que, por exemplo, uma arbitragem leve 12 meses, a não ser que, por razões de complexidade da própria matéria, se justifique que levar esse tempo todo. Portanto, em poucos meses é possível termos uma decisão em sede de arbitragem, o que não acontece muitas das vezes nos tribunais. Mas as sentenças arbitrais também têm força de decisão judicial, portanto, tem caráter vinculativo. Uma decisão tomada em sede de arbitragem tem igual valor uma decisão tomada em sede do Tribunal Judicial, só podendo ser anulada em casos específicos. Portanto, a lei também coloca critérios muito apertados sobre que situações é que podem levar à anulação de uma decisão arbitral. E é preciso também chamar a atenção que a decisão arbitral tem a força de um título executivo, como é uma sentença que transitou em julgado. Comparativamente à arbitragem, podemos falar da mediação, que é um outro mecanismo, na medida em que há uma solução consensual que é tomada pelas partes com a ajuda de um mediador imparcial. Não estamos a falar de alguém que tem poder sobre as partes. Quando na arbitragem o árbitro tem um poder sobre as partes, um poder igual ao de um juiz, na mediação já não. É apenas alguém que ajuda as partes a chegarem a um determinado entendimento. A vantagem da mediação é que preserva as relações comerciais e institucionais. É diferente da arbitragem. Na arbitragem, fica claro, ganhou A ou B, por quê? Porque há uma decisão que é tomada como se fosse um tribunal, mas no caso da mediação, permite, porque este é um mediador imparcial, permite manter as relações institucionais e comerciais entre as partes. Para além disso, reduz custos e promove diálogo. A arbitragem, comparativamente à mediação, tem este aspecto, que é em termos de custos. Portanto, não vamos comparar o que se paga em termos de imposições judiciais num tribunal com o que se paga na arbitragem. Isto porquê? Porque os árbitros têm que ser remunerados. A remuneração dos árbitros decorre do que as partes pagam.
No caso dos tribunais, é verdade que o juiz e outros intervenientes processuais ligados ao Estado têm o chamado participação implementar, entretanto, eles já têm um salário que o Estado fixa mensalmente, enquanto que os árbitros já não, por isso é que os seus honorários são pagos em função do que ele vai prestar como trabalho. Portanto, é importante porque sabemos que existem essas propostas que visam fazer face ao sistema estadual. É importante, em primeiro lugar, capacitar árbitros e mediadores. Não podemos pensar que qualquer indivíduo pode ser árbitro. É preciso dominar a área em que está. Eu sei que ultimamente há uma grande corrida para todos os advogados e juristas irem frequentar cursos de arbitragem. Não é mau, é bom, até porque eles próprios, como advogados, podem ter que agir num processo arbitral, mas a expectativa de muitos é serem árbitros. Atenção, é importante que nós tenhamos capacitação permanente e específica destes árbitros e mediadores. Há também a necessidade de nós incentivarmos as partes, até do ponto de vista legal, a que haja o recurso aos mecanismos alternativos de resolução de conflitos. Há também necessidade de, nos processos de promoção de investimento, também dizer-se que Moçambique prioriza os mecanismos alternativos de resolução de conflitos, nomeadamente a arbitragem e a mediação. É importante também que haja uma forte integração entre os tribunais estatais e os sistemas de arbitragem. Isto também, enfim, pode ajudar em muitas situações que se tem. Portanto, é preciso dizer que os mecanismos alternativos de resolução de conflitos não substituem, apesar disso, totalmente a justiça estatal, mas são um complemento. Não é? Há quem discute se a arbitragem e a mediação são um complemento na medida em que há um princípio segundo o qual uma justiça tardia é o mesmo que não fazer justiça, e se esses mecanismos são mais céleres que a justiça estadual, será que estamos a falar de complemento ou mecanismos mais importantes de resolução de conflitos? Há também progressos em alguns países que é preciso chamar a atenção, nos quais devemos nos inspirar, nomeadamente a África do Sul, Ruanda, que são exemplos paradigmáticos desse ampliamento aqui ao nível da África. É importante que Moçambique desenvolva uma série de reformas para se tornar um verdadeiro hub de arbitragem regional. Sobretudo que estamos a falar do forte investimento que está a haver nos setores de gás, petróleo e grandes infraestruturas. Portanto, Moçambique tem que estar preparado para ser um hub internacional ao nível da arbitragem. Portanto, é importante institucionalizar e normalizar estas práticas de arbitragem e da mediação para que, enfim, passem a ser regra e não exceção, como eu disse anteriormente. Porque se diz que uma justiça só existe quando ela é célere. Se os mecanismos estaduais não são céleres, portanto, nós temos que aqui inverter um pouco a tendência. Só ir mesmo aos tribunais, aquelas questões que não são da disponibilidade das partes e, portanto, devam ser dirimidas em sede dos tribunais estaduais. Até porque esta última parte do segundo ponto faz uma ponte e uma interligação com o primeiro ponto quando analisados no seguinte sentido. Elas até podem atrair mais investimentos e mais empresas a optarem pelo nosso mercado. Exatamente. Esse é o objetivo. Portanto, o recurso à arbitragem e à mediação visam essencialmente permitir, em função até do que nós vimos antes, relativamente àquilo que eram os constrangimentos para atrair mais investimentos. Portanto, quando nós temos a arbitragem e a mediação como os princípios mais atrativos para os empresários, significa que nós teremos um ambiente de negócios melhor. Primeiro, é um dos aspectos que pode ajudar na melhoria do ambiente de negócios. Exato. Oxalá que